Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um vídeo do Expresso com Pentarro, do nosso canal Café com Pentarro. Aproveita e se inscreve aqui embaixo no nosso canal para ficar sempre ligado nas novidades. Hoje a gente vai continuar nossa série sobre ingestão e preparação de dados em Data Lake e vamos falar especificamente sobre como interpretar um arquivo JSON com Pentarro. Tá? Se você quer entender tudo que a gente vem fazendo passo a passo, desde ler o arquivo via uma API REST até fazer essa ingestão no Data Lake, tá? Clica aqui em cima e acompanha os vídeos anteriores. Caso você queira só entender como você pode interpretar um arquivo JSON, fica ligado aí que já já a gente vai falar sobre isso na prática. Bom, vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho o contexto do que a gente vem tentando atingir aqui, do objetivo que a gente vem tentando atingir. A gente tem aqui, deixa eu botar aqui o meu laser. A gente tem aqui diversos arquivos em CSV, TXT, JSON, ou XML, Excel, enfim, vários formatos diferentes que a gente quer colocá-los todos no nosso Data Lake, agregá-los, enriquecê-los, cruzar essas informações para a gente depois fazer uma análise bem legal sobre isso, fazer dashboards, consultas ad hoc, tirar tendências e por aí vai. Tá? E como é que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso através dessa arquitetura, onde a gente começa aqui com os nossos data sources, pode ser arquivos de GitHub, arquivos de web services e por aí vai, arquivos fixos. Tá? A gente faz a ingestão desses dados no que a gente chama de uma zona de dados crus, limpa, normaliza, estandariza esses dados e passa eles para a zona curada, e depois a gente enriquece esses dados, mistura, faz agregações e coloca na zona publicada. Tá? Até agora o que a gente viu foi como é que eu obtenho esses dados, como é que eu acesso uma API REST aqui do nosso GitHub e pego uma lista de arquivos de um diretório. Só que essa resposta é no formato JSON. Então o que a gente vai aprender aqui hoje é justamente como eu pego esse arquivo JSON que veio dessa resposta aqui e interpreto esse arquivo JSON, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver na prática como isso funciona. Tá? Então, só para relembrar o que a gente fez aqui, a gente acessou a nossa API REST ali, tá? Do GitHub, e essa API REST deu como resultado para a gente um arquivo JSON, o que já era esperado, até conforme a documentação. A documentação já dizia que a gente ia receber esse JSON como resposta. E como é que eu vou interpretar esse JSON? Eu preciso pegar esses dados agora e interpretá-los, porque esse JSON, na verdade, ali tem uma lista de arquivos que eu quero baixar. Então, eu venho aqui no meu input, tá? Isso, abriu. Abriu ou não abriu o input? O input abriu aqui. E eu venho aqui no meu... Cadê? JSON input. Isso. Tá? Eu trago o meu JSON input para o meu canvas. Ligo os dois. Tá? Uma dica aqui para você ligar facilmente esses dois steps. Você, com Shift apertado no seu teclado, você clica no primeiro step e depois clica no segundo step. Tá? Pronto. Já liguei esses dois steps. Tá? E aqui, repare, ele me pede um arquivo JSON. Ah, então eu preciso salvar esse arquivo JSON para depois interpretá-lo? Não, porque esse arquivo JSON vem como um fluxo de dados para mim. Eu tenho uma opção aqui que é Sources from a Previous Step, quer dizer o seguinte, que o JSON está vindo de um step, de um passo anterior, de um campo no passo anterior. Tá? Então, esse campo é o result, é o único campo que eu tenho no meu stream até agora. Tá bom? Então, aqui, basicamente... Ah, e uma coisa interessante. Do not pass field downstream. Eu vou marcar isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois que eu ler esse resultado, interpretar esse resultado, esse campo result, eu não vou passar ele para os próximos passos. Ah, mas eu poderia estar passando? Poderia, mas por que eu não vou passar? Porque não vou usá-lo mais. E como eu não vou usá-lo, eu estou limpando o meu stream de dados. Quanto mais limpo o meu stream de dados ficar, quanto mais higienizado ele ficar passo a passo, melhor, tanto para o desempenho, quanto depois para operações de depuração e para uso de memória. Tá? Então, sempre que você puder, pega e faz uma limpeza no seu stream. Se você não vai precisar do campo. Se você vai precisar, pode deixar marcado aqui. Tá?
Em Contents eu não preciso mudar nada, tem mais algumas opções, não vou precisar mudar nada. Em Fields, eu vou dizer que campos desse meu JSON eu vou ler. Repare que tem um Select Fields aqui, para ajudar a gente a selecionar os campos. Mas quando eu clico nele, Unable to view JSON Fields. It looks like there's no input specified, so we're unable to display JSON field. Please add an input on the File tab and try again. O que ele está me dizendo é o seguinte, tá? Que para eu usar esse campo de seleção de campos aqui, desculpa, esse botão de seleção de campos, né, eu tenho que ter um arquivo aqui, o que eu não tenho, porque esse arquivo está vindo de um step anterior, ou seja, esse arquivo está vindo de maneira dinâmica. Né? Como é que a gente pode resolver isso para facilitar a nossa vida? A gente poderia colocar o nome do campo, o path, manualmente aqui, mas para a gente facilitar a nossa vida, o que a gente pode fazer? Volta lá na documentação, se você separa na documentação, a gente tem um exemplo de como é o retorno desse JSON, quando eu estou lendo um diretório. Tá? Então eu vou vir aqui, vou salvar esse JSON, esse retorno localmente, é só um exemplo, um sample, tá vendo? Tem arquivos aqui que não existem naquele diretório, na verdade. Vou salvar esse arquivo aqui no meu desktop, expresso, vou dar o nome de sample.json. Sample.json. Está salvo. Vou voltar lá no meu Pentaho. E aqui no file, ao invés de eu usar essa opção por enquanto, eu vou usar essa opção. Tá? Vou vir em Browse Files aqui, escolher aquele arquivo. Tá? Ele está no desktop. Expresso e sample.json. Tá? E vou adicionar esse arquivo aqui. Tá? Dá um preview rows aqui. Não tem nada porque eu não defini os campos ainda, ok. Então vou vir em Fields aqui, selecionar os campos. Olha, repara que ele já me mostrou todos os campos que tem naquele arquivo. Então tem o type, size, name, path, tá? Type, size, name, path. Então daqui eu vou selecionar o type, o size, mais por curiosidade, o name e o download URL, a URL da onde eu vou fazer o download dele. Ok. Então repara que ele já preencheu isso automaticamente para mim, inclusive com os tipos. E agora se eu der um preview rows, eu já vou ver que eu tenho um file, um dir, octokit, rb, octokit, que é justamente aquele arquivo de sample. Tá? Não é o arquivo que eu quero ainda, é o arquivo de sample. Para pegar do arquivo que eu quero, o que eu faço agora? Eu volto a habilitar essa opção de Sources from a Previous Step. Estou ok. E vamos rodar agora para ver como ele vai se comportar. Disse que rodou com sucesso. Vamos fazer um preview aqui. Repare. Né? Nesse step aqui eu tinha um arquivo JSON. A partir daqui eu tenho uma lista de arquivos com o tipo, o tamanho desse arquivo aqui em bytes, tá? O nome de cada um deles e qual é a URL que eu tenho para fazer o download. Tá? Qual vai ser o nosso próximo passo? Então a gente vai pegar esse download URL e fazer o download desse arquivo para um diretório. Na verdade, diretamente para o nosso Data Lake, tá bom? Mas isso fica para o próximo capítulo. Então, continua ligado na nossa série que nos próximos episódios você vai aprender a fazer o download desse arquivo e também a fazer a ingestão dele num Data Lake, tá bom? Se você perdeu algum vídeo da série, clica aqui num desses dois cantos que você vai ver os vídeos anteriores ou acompanha quinzenalmente a nossa live do Café com Pentaho, que a gente está sempre trazendo um case legal, um cliente, uma entrevista interessante, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo episódio.